Olá, gente querida do coração verde e amarelo. Jornal Foco do Brasil. Compromisso com a verdade. Sou Cleiton Basso, mais um convite a você. Comente, nos conte de qual lugar abençoado do nosso lindo Brasil ou do mundo você assiste ao Foco do Brasil. Também deixe sua opinião, seu like, compartilhe e, claro, torne-se membro desta comunidade verde e amarela, dando a sua força, a sua contribuição, 50% de desconto para novos membros no primeiro mês. É fácil, aponte o seu smartphone, o leitor do seu smartphone, para o QR Code que está aparecendo na tela e torne-se membro do Foco do Brasil. Acompanhe também de segunda a sábado a primeira edição do Jornal Foco do Brasil com nosso colega Leonardo Miller. E vamos agora às notícias desta edição. O presidente Jair Bolsonaro, depois de uma semana com as articulações para este segundo turno, saiu na frente do petista Lula na disputa por apoios para o segundo turno da corrida ao Palácio do Planalto. De ímpeto, logo após o fim do primeiro turno, o presidente Bolsonaro conseguiu montar aliança com os governadores dos 3 maiores colégios eleitorais do país: Cláudio Castro, Rio de Janeiro, Rodrigo Garcia, São Paulo e também Romeu Zema, Minas Gerais. Na sequência, buscando ampliar ainda mais o seu palanque, Bolsonaro conseguiu fechar com outros 8 governadores que já oficializaram voto, apoio e adesão ao núcleo. A ideia do QG presidencial é não se limitar apenas ao apoio ou qualquer tipo de sinalização, mas inserir essas personalidades políticas dentro da missão à reeleição. O presidente Bolsonaro reuniu uma série de apoios. Por outro lado, o petista Lula também conseguiu apoios, sobretudo de candidatos derrotados como Simone Tebet, entre outros, tanto para governos estaduais e também a candidaturas à presidência. Agora é uma caminhada. Muitos dos apoios, por exemplo, vistos a Lula, são apoios de interesse, não é? Vimos ex-ministros que não teriam de forma alguma oportunidade num eventual segundo mandato de Bolsonaro, por exemplo, na área da economia, onde Paulo Guedes e sua equipe dominam e certamente não teria espaço para mais ninguém, mesmo que seja um outro ministro da economia ao invés de Paulo Guedes, mas dentro desta equipe que esteve com Bolsonaro até aqui, certamente há outros nomes e a equipe em si deve continuar para uma eventual segunda gestão de Bolsonaro. Então, vimos aí economistas que participaram de governos tucanos, petistas, enfim, manifestando apoio a Lula, por conta justamente, provavelmente, visando até interesses futuros em ocupar um cargo, como falamos, que não há espaço em um eventual governo de Bolsonaro. Bolsonaro que se manifestou sobre Lula agora negar que seja a favor do aborto. Lula agora tenta dizer que é contra o aborto, enquanto é apoiado por quem defende. Enquanto é apoiado por quem odeia a igreja, que também diz que é contra as drogas, enquanto é apoiado por quem é a favor, que é contra a corrupção, enquanto ele e seu bando foram presos por isso. A esquerda diz se orgulhar de suas bandeiras, mas as esconde em ano de eleição. Sabem que se falassem a verdade sobre o que pregam, jamais seriam aceitos, por isso mentem que nem sentem. Poderiam ser sinceros e deixar o povo decidir, mas a ganância e a ambição falam mais alto. Não há nada mais vergonhoso do que defender uma ideia contrária a tudo aquilo que você acredita só para ser aceito. É o pior sinal para um líder. Afinal, quem, pelo poder, é capaz de deixar de lado até os próprios valores, jamais moverá uma palha para defender os de uma nação, comentou Bolsonaro. O presidente e candidato à reeleição Jair Bolsonaro afirmou que o candidato ao governo de São Paulo, Tarcísio de Freitas, será eleito no segundo turno das eleições. Tarcísio está explodindo em São Paulo. Pelo que tudo indica, será nosso governador em São Paulo, disse Bolsonaro. E o ex-ministro da Infraestrutura, Tarcísio de Freitas, deve ser o novo governador de São Paulo, de acordo com o que indica o Instituto Paraná Pesquisas.
um dos que esteve mais perto dos acertos no primeiro turno, não é? Inclusive, o Instituto está sendo visto aí como um dos que mais acertaram, e até no Paraná, na Assembleia, parece que há uma possibilidade do Instituto ser homenageado diante dos outros institutos que erraram tremendamente no primeiro turno. Paraná Pesquisas diz que Tarcísio tem 50,4% das intenções de voto da população paulista no segundo turno. Fernando Haddad aparece com bem menos, 38,4%. Os que dizem votar em branco, nulo ou em nenhum dos candidatos somam 5,9%, outros 5,3% não sabem ou não responderam. O levantamento ouviu 1.810 eleitores de 4 a 6 de outubro de 2022 em 75 municípios de São Paulo. A margem de erro é de 2,4 pontos percentuais em um intervalo de confiança de 95%. A pesquisa está registrada no TSE sob o número SP 00216/2022. E o petista Lula, ao tentar rebater declarações do presidente Bolsonaro de que a região Nordeste tem mais analfabetos porque os estados estão sendo administrados pelo PT, o petista admitiu que governos passados, incluindo os 16 anos de gestão do PT no Brasil, não se preocuparam com a educação no país. Lula disse: "Este país nunca teve um governo que se preocupasse com a educação", declarou o petista, que foi presidente de 2003 a 2010. A fala aconteceu durante comício em São Bernardo do Campo, em São Paulo, ao lado do candidato ao governo do estado, Fernando Haddad, que já foi inclusive ministro da Educação na era do PT. Bolsonaro havia dito: Lula venceu em 9 dos 10 estados com maior taxa de analfabetismo. Você sabe onde estão esses estados? No nosso Nordeste. Não é só taxa de analfabetismo alta ou mais grave nesses estados, declarou Bolsonaro durante live nas redes sociais. Outros dados econômicos agora também são inferiores na região. Sabe por quê? Porque esses estados, no Nordeste, estão há 20 anos sendo administrados pelo PT, acrescentou o candidato à reeleição Jair Bolsonaro. E então, para criticar a fala de Bolsonaro, foi que Lula declarou que as pessoas que são analfabetas ficaram analfabetas porque este país nunca teve um governo que se preocupasse com a educação. E ontem, o meu adversário disse que eu só ganhei as eleições dele porque o povo nordestino é analfabeto. As pessoas que são analfabetas não são analfabetas por sua responsabilidade. As pessoas que são analfabetas ficaram analfabetas porque esse país nunca teve um governo que se preocupasse com a educação. A cidade de São Bernardo do Campo, a cidade de Santo André, nunca tiveram o direito de ter uma universidade federal. Foi um metalúrgico quase que analfabeto que trouxe a universidade para cá. Levamos faculdade para Diadema, para Santos, para Sorocaba. Eu e esse companheiro aqui. E eles têm que saber que a gente não quer analfabeto porque a gente gosta. Ele tem que saber que nós, nordestinos, ajudamos a construir cada metro de asfalto desse país, cada ponte, cada casa. Está então a declaração do petista, inclusive em São Bernardo do Campo, que é a terra de Lula no momento, não é? É conhecida como a cidade de Lula. A Câmara de Vereadores da cidade aprovou um projeto que dá o título de cidadão honorário, faz uma homenagem ao presidente Jair Bolsonaro, com a absoluta maioria dos votos dos vereadores. O lutador campeão Vitor Belfort mandou um duro recado para quem optar por anular o voto no segundo turno das eleições ou não comparecer às urnas. Vitor, ele afirmou que as pessoas que votarem nulo estão lavando as mãos para o pior que pode acontecer para o país.
Para você que votou nulo, essa mensagem é para você. O primeiro turno passou. O segundo turno, o seu voto nulo, é praticamente você lavar as mãos e falar assim, ó, não tenho nada com isso. Agora é posicionamento. Você vai ter que votar em alguém que você não gosta para mudar algo que você gosta. O Brasil acabou com a corrupção com o governo do Bolsonaro. Agora você vai trazer o governo do PT, do Lula, achando que vai mudar porque ele trouxe o Alckmin com ele? Você tá doido. Uma direita falsa, uns políticos corruptos, todos eles da velha guarda estão todos apoiando ele. E você? O poder está no seu voto. Faça a decisão certa. Você acha que a Tebet está indo com o Lula porque ela acredita na política? Não, ela quer uma cadeira no Ministério, em breve no STF. Pense nisso. Um forte abraço e até a próxima. E sobre essas afirmações aí de interesses e tal, Simone Tebet negou que negocia qualquer cargo, ministério ou aceite favor em troca do seu apoio. Simone Tebet, que fez um balanço do primeiro turno em entrevista publicada no Estadão. A senadora, que declarou apoio a Lula no segundo turno, criticou o petista porque, segundo ela, o petista, o Lula, menosprezou o eleitor ao não detalhar seu programa econômico e focar no passado. Ao mesmo tempo que pregava o voto útil, que é legítimo, e eu faria a mesma coisa, ele, Lula, não apresentou ao Brasil as propostas que ele vai fazer se for eleito. Ao olhar apenas para o retrovisor e falar dos possíveis acertos do passado, Lula menosprezou e não deu conforto para o eleitor. O eleitor ficou desconfiado e concluiu que precisava de mais tempo, afirmou Tebet, criticando o petista. O governo federal nomeou mais 625 policiais rodoviários federais aprovados em concurso e que concluíram nesta semana o curso de formação. Apesar de a medida contrariar a Lei 9.504 de 1997, conhecida como Lei Eleitoral, que veda a nomeação de servidores nos 3 meses que antecedem o pleito até a posse dos eleitos, em nota, a Secretaria-Geral da Presidência da República justificou a medida. O documento ressalta que existem exceções para a restrição, entre as quais a nomeação necessária ao funcionamento inadiável de serviços públicos essenciais, como prévia e expressa autorização ou com prévia e expressa autorização do chefe do Poder Executivo. E claro que as forças de segurança se encaixam nessa exceção. Dentro desse contexto, o Ministério da Justiça e Segurança Pública ponderou que, devido às demandas do período eleitoral e às demandas das viagens do período de feriados e férias do final de 2022 e início de 2023, além de outras questões, a não nomeação imediata de pessoal para a Polícia Rodoviária Federal comprometeria o funcionamento inadiável das atividades de segurança pública e segurança viária, acrescentou o comunicado. Sobre o número exato de nomeações, a Secretaria-Geral esclareceu que dependerá de vários fatores, como, por exemplo, desistências, reprovações no curso de formação, candidatos sob júdice e vagas disponíveis. O Brasil está entre os 5 países mais perigosos do mundo e se tem uma coisa que nunca será demais nessa nação, são forças de repressão ao crime. E nos Estados Unidos, uma notícia que pode virar tendência nos governos de esquerda mundo afora. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, perdoará todos os condenados em nível federal por porte de maconha, por meio de uma ordem executiva. Existem milhares de pessoas que têm condenações federais anteriores por porte de maconha que podem ter tido negadas oportunidades de emprego, moradia ou educação como resultado disso. Minha medida ajudará a aliviar os efeitos colaterais decorrentes dessas condenações, afirmou o presidente. Em uma conversa por telefone com jornalistas, funcionários de alto escalão do governo dos Estados Unidos explicaram que a ordem afetará os condenados em nível federal. Biden também incentivou os governadores a fazer o mesmo em nível estadual. Uma lei dessas no Brasil, gente, certamente traria para as ruas milhares de traficantes que se utilizariam da lei para afirmarem que são apenas usuários. E você vê esse caso da atriz no Rio de Janeiro, que o desgraçado simplesmente abriu fogo contra ela ao tentar assaltar. E a atriz não freou, não parou o carro.
e agora a polícia deteve os suspeitos da morte da atriz Eliane Loretti. Segundo as investigações, um menor de 15 anos é o autor dos disparos. Segundo as investigações ainda, o adolescente atirou 2 vezes a mando do comparsa de 20 anos. E além de ficar indignado com o episódio, o presidente Bolsonaro ficou indignado com alguns veículos que culparam a atriz pelo ocorrido contra ela, quando afirmaram que porque ela não freou o carro, o pobre adolescente atirou. O presidente declarou: está permitido culpar a vítima agora? Absurdo! Chega de inversão de valores. Não foi a atriz que perdeu a vida por não parar o carro. Foi o bandido que escolheu matá-la por isso. Quanto mais tentam justificar uma crueldade dessas, mais eles se sentem no direito de serem cruéis, publicou Bolsonaro. Enquanto isso, tem outros que chamam tais elementos, de coitadinhos, vítimas da sociedade e que é preciso amenizar as leis, como o Biden está fazendo nos Estados Unidos, que as famílias devem acolher tais vítimas da sociedade e, se possível, até dividir suas casas com elas. Querem, inclusive, fazer leis que permitam tais vítimas da sociedade entrarem na sua casa, abrirem a porta da geladeira, se alimentarem, descansarem no sofá, dormirem em sua casa, saírem com tranquilidade e, se você fizer algo contra, poderá ser preso. O bem e o mal eles aboliram, relativizaram tudo a favor dos safados, sem vergonhas, corruptos e bandidos. E por falar nisso, o candidato à presidência da República, o petista Lula, recebeu 90,3% dos votos entre os eleitores privados de liberdade ou presidiários na Paraíba nas eleições de 2022. De acordo com informações do TSE, 115 presos provisórios puderam votar em 4 municípios do estado. As sessões eleitorais destinadas para esse público foram instaladas na Penitenciária Padrão Masculina de Campina Grande, 26 eleitores, na Penitenciária Padrão de Santa Rita, 31 eleitores, no Centro Educacional do Jovem, 36 eleitores, em João Pessoa, e na Cadeia Pública de Coremas, 22 eleitores. Lula ficou em primeiro com 90,3% dos votos dos presidiários. Bolsonaro recebeu apenas 6 votos. Presos provisórios podem votar de acordo com a Constituição. De acordo com o TSE, 12.963 presos provisórios puderam votar nas eleições deste ano. E essa prévia nesses presídios no estado da Paraíba, sugerindo também como foram as eleições nos demais presídios do país. O prefeito de Porto Alegre declarou apoio a Bolsonaro. Sebastião Melo, do MDB, declarou que apoia o presidente Jair Bolsonaro no segundo turno. No Twitter, o MDBista afirmou que precisa ser coerente com os seus princípios, o que o impede de estar ao lado do PT. Sou prefeito de todos os porto-alegrenses e trabalho diariamente para melhorar a vida da cidade e das pessoas. Continuarei agindo assim, mas como cidadão coerente com minha história e princípios, não estarei ao lado do PT. Na eleição nacional, vou apoiar o presidente Bolsonaro, disse o prefeito de Porto Alegre. Quem mais errou foi quem mais ganhou. IPEC lidera faturamento com pesquisas. Levantamento exclusivo feito pelo analista de dados João Gabriel Almeida ao portal O Antagonista mostra que o principal contratante do IPEC, antigo Ibope, foi o Grupo Globo, site, TV e afiliadas, que também encomendou pesquisas ao Instituto Datafolha em parceria com o Grupo Folha da Manhã. Juntas, as duas empresas gastaram outros 3,4 milhões com projeções eleitorais. Segundo os registros disponíveis no sistema do TSE, também houve contratação por parte do Datafolha, por parte da Rádio Metrópole, no valor de 738 mil, fazendo o Instituto figurar como o segundo no ranking, seguido da Quest Pesquisas, com 3,1 milhões, dos quais 2,8 milhões foram investidos pela Genial Investimentos. De toda forma, foram milhões de reais abocanhados pelos institutos o IPEC, Datafolha, Quest
genial, enfim, os que mais patrocinaram Globo, Folha e os que mais receberam aí o antigo Ibope, Datafolha e tal, justamente os que mais erraram os resultados nestas eleições para a presidência, não é? Colocando o presidente Bolsonaro bem atrás do petista e até dando vitória do petista no primeiro turno, e colocando o Tarcísio, por exemplo, em São Paulo, bem atrás de Haddad, e vimos que o Tarcísio ficou em primeiro, colocando o Onyx Lorenzoni no Rio Grande do Sul, bem atrás do Tucano, e o que vimos foi o Onyx em primeiro no Rio Grande do Sul, entre outros, não é? Estados em todo o Brasil. De acordo com interlocutores da Petrobras, consultados pela Jovem Pan News, mesmo com a alta do barril de petróleo nesta semana, não se deve esperar uma elevação dos preços de diesel e gasolina aqui no Brasil. O aumento no preço do petróleo tem a ver com um anúncio feito pela Organização dos Países Exportadores de Petróleo, OPEP, que prometeu cortar a oferta do produto em 2 milhões de barris ao dia a partir de novembro. Os Estados Unidos prometem uma contraofensiva e querem ampliar a oferta em 10 milhões de barris ao dia para evitar os efeitos negativos sobre as economias do hemisfério norte, que estão com dificuldades relacionadas à inflação, juros mais altos e perspectiva de baixo crescimento ou até mesmo recessão. Como o cenário vivenciado pela economia brasileira é diferente, colaboradores da Petrobras afirmam que a estatal não deve trazer a volatilidade e instabilidade do mercado internacional para o Brasil. Datena elogiou Nicolas Ferreira. É um fenômeno. O vereador Nicolas Ferreira foi eleito deputado federal no pleito realizado no domingo, primeiro turno das eleições. Aos 26 anos de idade, o político foi o mais votado da história de Minas Gerais, como já falamos, sabemos, não é? Tendo alcançado mais de 1,4 milhão de votos, com apenas 94% das urnas apuradas, e depois, então, passou de 1,5 milhão de votos. Nicolas foi entrevistado por José Luiz Datena e o jornalista demonstrou ter ficado impressionado com o desempenho do jovem político e apoiador de Bolsonaro. Datena chegou a afirmar que Ferreira é um fenômeno. Você pode até não concordar com o que ele fala, mas ele é um fenômeno. Ele não teve essa quantidade de votos de graça, falou Datena. Nicolas, que nesta semana teve um embate com o youtuber Felipe Neto, com várias declarações contra aí algumas notícias veiculadas por Felipe Neto, e Nicolas fez vários esclarecimentos, não é? Felipe Neto, que é apoiador de Lula, e Nicolas, que é apoiador de Bolsonaro. Inclusive, Nicolas acabou de fazer um vídeo ao lado do general Heleno agradecendo e reforçando o apoio em Minas Gerais para que Bolsonaro consiga a virada no estado e no segundo turno. Fala pessoal, estou aqui com o general Heleno, uma pessoa que serviu e serve a nossa pátria e hoje ao lado do nosso presidente Bolsonaro. Quero agradecer, ele fez um post ali, me senti muito honrado e graças a Deus conseguimos obter muitos votos ali em Minas Gerais. A gente vai lutar agora, que é a próxima missão, que é reeleger o capitão Bolsonaro para manter o Brasil no trilho certo. PT nunca mais. Olha, esse é um grande exemplo da nossa juventude. Ele foi eleito deputado federal e que tem todas as condições de ser um modelo para a nossa juventude. Por tudo que ele tem feito, por tudo que eu tenho certeza que ele vai fazer. Principalmente um homem honesto, com visão de futuro. E nós estamos escolhendo o futuro do Brasil. Este é um que tem que participar, porque ele é um homem importantíssimo hoje em dia como transmissor de ideias. Eu tenho certeza que pela quantidade de fãs que ele tem, nos amigos dos meus netos, eu tenho ideia do poder que ele possui. Obrigado, general. Força, Selva. Selva. Sérgio Reis, querido cantor brasileiro, é um crítico ferrenho da Globo por achar que a emissora, não é achar, é constatar que a emissora se posiciona contra o presidente Jair Bolsonaro. Para o cantor, a Globo é parcial ao condenar as atitudes de Bolsonaro, além de só escalar artistas de esquerda para suas produções. Sérgio Reis chegou a afirmar que não se aliaria à emissora para não dar ibope a ela. No entanto, Sérgio Reis acabou mudando de ideia, pelo menos para um momento. Gravou participação no último capítulo do remake de Pantanal. A Globo teve que me aturar, declarou Sérgio Reis. Fui lá fazer uma cantoria no casamento de José Leôncio. Foi gostoso, disse ele em entrevista à Folha de São Paulo.
Dessa vez ele disse que estava sem tempo para participar da novela antes e que só foi agora por carinho ao autor Benedito Rui Barbosa. Eu devo essa satisfação e esse carinho para o Benedito Rui Barbosa. Se é bom para a novela dele, eu vou e faço, não importa o que seja. E a Globo também teve que me aturar, porque a Globo é contra o Bolsonaro e sabe que eu sou apoiador do presidente. Mas de qualquer forma, não pode misturar uma coisa com a outra, avaliou Sérgio Reis, que participou nesta sexta do último capítulo da novela Pantanal, exibida pela segunda vez. A primeira foi exibida pela Manchete em 1990 e agora foi exibida em um remake pela TV Globo. Roberto Justus declarou apoio a Jair Bolsonaro no segundo turno contra Lula. Em vídeo publicado nas redes sociais, o empresário disse que amaria que não houvesse uma polarização tão aguda nesse momento, mas que não poderia deixar de se posicionar em um momento como esse. Trata-se de uma disputa entre modelos ou visões de mundo sobre o que estamos deixando como legado e o que vamos transmitir aos nossos filhos e netos. O que nós devemos decidir em breve não é apenas eleger quem mais admiramos ou rejeitar quem odiamos. Quem fala o que deve ou se porta de forma mais adequada, afirmou Justus. Ele ainda falou: de um lado nós temos um grupo de pessoas que perdoa a corrupção, mas não aceita frases mal colocadas, que não apresenta propostas de governo, mas exige fidelidade cega. De outro, alguém que muitas vezes é franco e talvez infeliz nas suas colocações, mas que luta pela liberdade individual, acrescentou Justus. E em dia onde o ministro da Educação anunciou desbloqueio de recursos para universidades, colégios federais e CAPES, também em um outro momento, envolvendo questões políticas, o presidente Jair Bolsonaro fez um forte desabafo à imprensa. E ao seu lado estava Datena, o apresentador da Band do programa Brasil Urgente. Ele estava ao lado do presidente enquanto este fazia um desabafo à imprensa presente. É mentira que eu estou falando? Será que é difícil vocês entenderem isso? Que é uma realidade. Vocês sabem o que é sistema. O que essas pessoas representam para o Brasil? Só penso neles mesmos e mais ninguém. Eles estando bem, o resto do Brasil que se exploda. Que boas ações você vê das pessoas? Nenhuma! Toda semana uma ação contra o presidente. É política privativa minha. A questão de impostos. Quando eu reduzo, decreto meu, política do Paulo Guedes, o percentual para 35% do IPI de 4 mil produtos, o que o Supremo faz? Vai lá e não, está certo, só pode isso daquilo. Agora, a poliomielite, pela segunda vez, Alexandre de Moraes proíbe a nossa propaganda para vacinar a garotada de pólio. O Alexandre de Moraes, pela segunda vez, proíbe o Ministério da Saúde realizar uma campanha de vacinação de pólio. Vai ter criança, certamente, que vai ser infectada e vai ter problemas para o resto da vida, por uma questão pessoal de Alexandre de Moraes. Para começar a dizer que o Bolsonaro não quer vacina. Há uma diferença, todas as vacinas, para essa última, a Covid. As vacinas, eu fui vacinado de tudo, menos a Covid, é um direito meu. Eu entendo isso como liberdade. E que acha que eu tenho que vacinar? Se chegar a vacina da varíola do macaco, tu vai querer ser vacinado na marra? Se inventarem outra doença qualquer aparecer, você vai querer ser vacinado por algo experimental também de novo? Liberdade, meu Deus do céu! Não tem preço. Ou a democracia tem uma coisa nela, né? Que deve ter liberdade, você tem ou você não tem. Eu tenho que ter liberdade de você para fazer o que bem entender, desde que não prejudique terceiros. E não me acuse de não ter vacinado, está contaminando ninguém, porque quem tomou vacina, segundo aí a OMS, não tem problema, não morre mais ninguém, é vacinado de Covid por aí. Como vão os negócios, Eben? Perguntou a esposa Marta ao marido. O velho estava levantando-se no tanque depois de um dia de trabalho e respondeu: tudo bem, Marta, tudo bem. A loja está parecendo a mesma? Nossa, como eu gostaria de estar lá, meu querido, outra vez, ainda mais com o sol brilhando tanto. Como estão as coisas, Eben? Insistiu Marta.
Querida, a loja nunca mais foi a mesma depois que você saiu, Marta. Um leve rubor subiu ao rosto de Marta. Algum dia a mulher fica velha demais para comover-se com os elogios do marido? Não. Por muitos anos, Eben, o marido, e Marta, a esposa, cuidaram de sua lojinha de aviamentos. Mas um dia Marta ficou doente e foi levada ao hospital. Ficou muito doente. Passaram-se meses. Só agora, ela estava de volta à sua casa, mas suas forças nunca mais voltariam. Nunca mais poderia ser a feliz parceira na lojinha do marido, na lojinha deles. Queria tanto ver de novo a loja, pensou Marta, certa tarde. Se tiver bastante cuidado, acho que posso ir até lá. Não é tão longe assim, pensou ela. Levou muito tempo até que ela conseguisse ir ao centro da cidade, mas finalmente chegou à ruazinha em que se situava a loja. De repente parou. Não muito longe, na calçada, viu o marido Eben. Uma espécie de tabuleiro pendia de seu pescoço. O tabuleiro tinha algumas embalagens de botões de colarinho, de alfinetes e vários pacotes de cordões de sapato. Ele apregoava sua mercadoria em voz trêmula. Marta, a esposa, apoiou-se na parede de um prédio ali perto. Olhou para a lojinha. Suas janelas estavam cheias de frutas agora. A seguir, compreendeu o que acontecera. A loja fora vendida para pagar as despesas com o hospital. Voltou-se e foi embora tão depressa quanto suas pernas fracas permitiam. Ele ficaria tão magoado se eu descobrisse, pensou, e lágrimas começaram a correr por suas faces. Pensou, querido, ele manteve isso em segredo, que vendeu a loja. Sabe, agora esconderei isso dele. Nunca saberá que eu sei que ele vendeu a loja. Naquela noite, quando Eben voltou, cansado e com frio, Marta repetiu a pergunta diária. Querido, como vão os negócios, Eben? Melhores do que nunca, Marta, foi a resposta do marido. E Marta orou para que Deus o abençoasse pelo seu espírito alegre e seu amor por ela. Pense nisso. Para mais reflexões emocionantes como esta, acesse meu canal pessoal no YouTube, pesquisa aí Cleiton Basso e faça sua inscrição por lá também. Agradecimento hoje a Elaina Pinho e Diogo Menezes, inscritos membros aqui do canal. Seja você também integrante desta grande comunidade verde-amarela. Participe, seja membro do Foco do Brasil. Aponte o leitor do seu smartphone para o QR Code que está aparecendo na tela e torne-se membro. 50% de desconto para novos membros no primeiro mês. Gratidão pela sua atenção e que Deus abençoe a você e a sua família.